Perfeito. Começou a gravação. Então, dando continuidade na UC 7.5, que fala de indicadores. Indicadores, nós vimos ontem, né, pelo menos a introdução do que é, e dentro da segurança do trabalho, um monte de questões que a gente consegue mensurar, né? Então, quando a gente consegue mensurar alguma coisa, com certeza a gente consegue fazer indicadores, consegue contar, consegue medir, né? Então, isso é importante. O que eu quero fazer hoje? Eu coloquei aqui uma planilha, aquela mesma planilha que eu fiz para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Aquela mesma planilhinha, se tivesse em aula presencial, eu ia fazer na aula presencial todo mundo junto. Tá? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aumenta aí, meu filho. Vocês estão enxergando? Tá todo mundo enxergando? Estão enxergando, galera? Sim, professor. Então tá bom. Vamos responder aí, meu. Vocês só dão um sinal de vida para todo mundo dormir assistir novela, pô? Dá sinal de vida. Vou precisar da ajuda de todo mundo, meu. Esse negócio de vocês ligar o computador aí e dormir e dar um perdido aí, fica embaçado, hein? Vou ficar falando sozinho aqui, não. Vou precisar da ajuda de vocês. Então, o que eu quero com isso aqui hoje? É o que, naquela oportunidade que eu conversei com vocês, é que na UC7 eu faço muito desses trabalhos para vocês ir primeiro aprendendo a NR, né, aprendendo a NR e começando a esmiuçar, né, cada item da norma, onde se aplica, o que dá para a gente fazer e tal. Então, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Nessa mesma planilha, tá? A mesma planilha que eu passei para vocês. Então, eu vou fazer alguns apontamentos aqui, pelo menos os macros, e vai ficar para vocês. Não é exercício nem nada. Depois vocês fazem para guardar no portfólio de vocês, tá bom? Não precisa me entregar, não quero que me entregue nem nada, tá? Então, desliga o microfone aí, meu filho. Aí, então, nós temos aqui seguindo a mesma planilha, né? Então nós temos os segmentos. Os segmentos são aqueles, né, que a gente tinha colocado aqui embaixo. Você pode... Tem alguém com o microfone aberto. Então, o segmento, você pode escolher um segmento também, não tem problema, tá? Colocar o segmento aqui e aí a gente vê, né? Nós vamos escrever nessa planilha aqui indicadores de segurança e saúde do trabalho. Então vamos ver alguns, né? Então, primeiro, aquela parte dos aspectos legais, os requisitos legais, então nós vamos lá. Primeiro, NR1. NR1 fala das disposições gerais, e aí ele fala sobre o quê? O que a gente pode ter como indicador, tá? Como alguma coisa que dá para mensurar na NR1. NR1, vamos falar da antiga e depois falar da nova. A antiga, ela fala de ordem de serviço, tá? Então, ordem de serviço. Eu vou começar a escrever aqui. Ordem de serviço, tá? Então, ordem de serviço. Eu posso mensurar as ordens de serviço? Posso mensurar quantas ordens de serviço foram feitas, se teve algumas alterações, eu consigo colocar comparativos de um ano para o outro, as ordens de serviços que foram feitas, tá? Falando da nova, que é o PGR, o GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, esse já é um macro, tá? Então, aí eu ia abrir um leque, né, de indicadores, que na verdade são todas as normas, né? Porque se ele vai fazer a gestão de todas as normas, então com certeza você vai ter que ter um caminhão de indicadores, tá bom? Mas então, só para vocês terem uma ideia, a NNR1 eu tenho, né, disposições gerais, que vai chamar... vamos colocar aqui GRO, tá? E aí a gente vai ter no novo, no atual ordem de serviço e no novo toda a parte de gestão, que aí são vários, né? A NR2 não fala, NR3 embargo e interdição, né? Eu posso ter indicador de embargo e interdição, eu até posso, se tiver como interdição. Eu interditei uma máquina, tá?
porque ela estava em condições de risco grave e eminente, tá? A norma ela é bem clara quando fala em interdição, quando tem risco grave e eminente. Então, eu posso colocar aqui NR3, tá? NR3, e eu colocar lá embargo. Tá? Embargo, interdição, e aí eu coloco, tá? Embargo, esqueci, embargo, interdição. Eu posso colocar aqui como interdição quantas interdições eu fiz, né? Então, posso ter um indicador, quantas interdições ou quantas interferências eu fiz na indústria, ou no segmento que você escolher. Então, eu consigo fazer quantas interdições eu fiz. Embargo não, porque quem embarga é só mesmo o governo, tá? Então, interdição. O que é interdição? Quando tem a exposição, o funcionário está exposto a riscos graves e eminentes, tá? Então, o camarada está em risco grave e eminente, interditei aquele negócio. Então, quantas eu fiz? Quantas ações dessa eu fiz durante o ano e por aí vai, com comparativo com outros anos e tal, a tendência é cair, é lógico. Aí eu tenho NR4. NR4 é o SESMIT, né? Então, o que o SESMIT, a gente pode ter como indicadores de SESMIT? Pô, caramba, o que eu posso fazer como indicador de SESMIT? Como indicador de SESMIT, eu posso fazer desde integrações, né? Então, eu posso fazer quantas integrações com novos funcionários, né? Novos funcionários e prestadores, né? E prestadores de serviços, né? Então, quantas integrações eu fiz, quantos treinamentos, né? Quantos treinamentos foi feito, né? E quais, né? Então, treinamentos e tipos, né? Vou colocar aqui, né? Os tipos, né, de treinamentos. Então, eu consigo ter um indicador disso aí, eu consigo mensurar a quantidade de treinamentos que foram executados, né? O que mais o SESMIT faz? Palestras fora de treinamento, porque tem o treinamento que a função é treinar, capacitar, né, o funcionário. E tem palestra que é orientar. Então, tem uma diferença, treinamento, treinar, capacitar o funcionário, né? E tem a palestra puramente ilustrativa, né? Então é uma coisa mais tranquila. Então há palestras, né? Então quantas palestras? Inclusive nessas palestras pode até colocar as CIPATs, né? CIPATs, tá? Dentre outras, né? Então, estou colocando algum exemplo. Eu só estou aqui puxando o carro, gente, para vocês começarem a abrir a mente, tá bom? Por isso que é importante vocês conhecerem a norma. No momento que você conhece a norma, você vai saber o que se trata da norma e o assunto que você quer. Então, nós estamos falando de indicadores, estou falando de números, estou falando de estatística, né? Eu consigo fazer, e tem muitas outras, tá? Tô dando só algumas aqui. Nós temos a NR5. O que fala NR5, gente? O que fala NR5? CIPA. Tá. Pensei que tá todo mundo dormindo aí, eu ia ficar aqui esperando até alguém falar, hein? CIPA, tá? Então, eu consigo fazer indicadores com a CIPA? Consigo fazer indicadores? Sim, eu consigo fazer indicadores com a CIPA. Eu consigo, mas quais indicadores? Eu consigo criar indicadores com a CIPA para as inspeções que eles fizeram, inspeções feitas, reuniões, tanto reuniões ordinárias como as extraordinárias, tá? Então, eu consigo ter um indicador com isso aí, eu consigo pegar, né, e fazer o indicador, quantas inspeções foram feitas, e dentro dessas inspeções eu consigo avançar nessas inspeções, colocar as conformes e as não conformes, eu consigo avançar nisso aí. Aí eu tenho a outra NR, que é a NR6. O que fala da NR6, gente?
EPI. Eu posso fazer indicadores de EPI? Posso fazer indicadores de EPI. Primeiro, gastos com EPI. Eu consigo fazer utilização, quantidade, né? Quantidade utilizada. Eu consigo fazer mais uma série de coisas, tá? Com Treinamento EPI. também, professor? Também, pode ser. Também entra? Então, pode ser, pode colocar também, porque nós estamos falando de EPI. Então, por isso que tem mais um monte. Eu posso fazer só treinamento, mas eu posso também no treinamento, eu tenho lá no NR4, que é o SESMIT faz. Entendeu? Então, no SESMIT, como fala lá em treinamento, eu posso colocar treinamento, os tipos de treinamento, tal, EPI, entendeu? Não tem problema, mas aqui eu só vou colocar aqui como uma sugestão. Só que o treinamento a gente vai jogar lá, porque quem faz o treinamento, né? O indicador é para o SESMIT, tá bom? E aí eu vou para NR7. O que fala NR7, galera? PCMSO. PCMSO. Tá. E o PCMSO, quais os indicativos, né, os indicadores que eu consigo fazer? Na verdade, o PCMSO, esses indicadores são feitos pelo departamento médico, mas como nós estamos falando de gestão, e se você entrar numa empresa que esses serviços são terceirizados, né, então eu vou ter que fazer a gestão disso. Como que eu vou fazer a gestão? Então, eu vou desde de controles, né, de exames, né, tanto de admissão, os periódicos, os mudança de função, os retorno ao trabalho, os demissão, dentre outros. Não, só tem esse. E depois os exames complementares, caso for necessário. Então, eu pego e posso fazer quantos exames foram feitos, entendeu? Eu posso ter um indicativo, um indicador de quantos exames foi feito, né? Então, quantos exames de admissão, quantos periódicos, quantas mudanças de função, retorno ao trabalho, demissão, exames complementares, e até mesmo a questão de custo disso aqui. Vou até aqui abrir um parênteses sobre custos, né? Que também a gente pode colocar. Aí eu vou para a NR8, que fala um pouco de construção civil, mas vamos já pular para a 9, que, né, vou citar as mais importantes. A NR9 fala sobre o que, gente? PPRA e o famoso PGR. PPRA hoje e o futuro, vamos colocar aqui, PPRA e o PGR. Então, eu tenho como PPRA, quais os indicadores? São vários indicadores, né? Então, vários os indicadores sobre o PPRA. Então, eu tenho desde os GHE, que são os grupos homogêneos de exposição, né? Que seriam as avaliações, né? As avaliações que foram feitas nesses locais de trabalho, os comparativos, né? Os comparativos com os anteriores, até para saber se você está tomando alguma medida ou se as suas medidas foram totalmente eficientes, né? Então, é um monte de coisa, mas vamos pensar em redução. A gente coloca indicador sobre redução de riscos, tá? Riscos, tá? Beleza. E o PGR é a mesma coisa. Então, eu vou estudar os grupos homogêneos de exposição, também vou ver as avaliações e também e também, deixa eu ver aqui, as reduções de riscos. Olha só no PPRL tem um monte de questões que eu pego a NR9 quando começar a desmembrar ela, então vou ver as exposições, né, vou ver o que está escrito lá no PPRA, que tem exposição, fala de EPI, fala de um monte de coisa, fala de treinamento,
né? Porque tem o cronograma, e no cronograma aqui que você vai fazer para que esses números, né? Esses resultados sejam diminuídos, como que eu vou fazer, tá? Então, eu estou falando do PPRA. Aí eu vou na NR10. A NR10 fala sobre o quê, gente? Eletricidade. Eletricidade. Beleza, então da eletricidade. Então, o que eu tenho como comparativo na eletricidade? Eu posso ver desde curso, né? Curso de segurança em eletricidade, quantos cursos foram feitos, eu consigo ter um indicador, até mesmo dentro da empresa, eu posso fazer até dentro desse sistema, eu posso até entrar um pouco na manutenção e fazer avaliações de troca de luminárias, sensores e por aí vai, entendeu? Eu consigo avançar, eu consigo ver também dentro da NR10 as minhas cabine primária. Opa. Professor, ele envolve 35 junto ou não? Pode ser também, né? Mas vamos por partes. Vamos, para vocês, qual que é a ideia dessa planilha aqui que eu bolei? A gente começa a ter o assunto principal lá em cima, e a gente começa a ver o que cada NR fala sobre esse assunto. Então, com isso, você vai fazer o quê? Você vai começar a conhecer as normas e vai saber o assunto dentro daquela norma. Então, nós estamos falando de indicadores. O outro foi gestão. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai falar em treinamento, daqui a pouco a gente vai falar em custo, enfim, nós vamos falar de um montão de coisa, e tendo como base essa planilha. Então, se você entender essa planilha aqui bem, aí você vai saber exatamente, isso entra aqui. Logicamente que vai ter momento, como na eletricidade, vai ter trabalho em altura, porque o cara tem que trocar uma luminária, né? Mas, nós estamos pensando na eletricidade, nós estamos pensando na altura neste momento, entendeu? Mas uma coisa fala com a outra. Eu não consigo mexer em eletricidade, tá? Se eu não ter em altura. Eu não consigo também mexer se eu não tiver IPI. Eu não consigo mexer também se eu não tiver o PPRA. Eu não consigo mexer também se eu tiver o PCMSO. Você entendeu? Então, olha quantas coisas dentro de uma troca de lâmpada. Entendeu? Um monte de coisa, então tem, né? Então no NR10 eu tenho que ter os indicativos aí de curso de segurança e eletricidade, se tiver cabine primária, né? Se tiver os geradores, então eu começo a ver aí na parte elétrica, né, a minha cabine primária como está, inclusive manutenção, as manutenções que foram feitas, os meus geradores, principalmente, é responsabilidade nossa, a gente puxa isso para a gente, né, não que a gente vai fazer, mas a gente passa para manutenção, que são o controle desses geradores, que é fazer o quê? Delegar para manutenção, fazer as manutenções no gerador, fazer ligar uma vez por semana, verificar se o combustível, né, se tem óleo diesel, se como é que tá, tudo isso tem que ver, entendeu? Então eu consigo ver e criar indicadores para isso, consigo ver quantos cursos foram ministrados, quantas pessoas estão capacitadas. Eu consigo ver um monte de coisa. Se a minha cabine primária teve muita manutenção, principalmente nos transformadores, você tem que, de vez em quando, fazer avaliação, né? Tem que fazer um teste no óleo lá para ver se ele tá bom ou não. Se o óleo estiver ruim, você vai ter que trocar todo o óleo dos transformadores, então você tem que ver. Aí, no gerador, tem que ver se o gerador tá bom, tem que trocar, de vez em quando, né, o filtro, né, porque é o motor, então toca filtro, toca isso, toca óleo do motor, dá um monte de coisa. Então, eu tenho que ter um indicador, eu tenho que ter número disso, quantas vezes for o custo disso, entendeu? Aí eu vou para NR11. NR11. O que fala NR11, gente? Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Tá, então vamos falar em transporte, né? Transporte. Aí, transporte, nós temos aí empilhadeira, nós temos veículos fora de estrada, eu tenho ponte rolante, eu tenho um montão de coisa. Então, eu consigo fazer indicadores de pessoas autorizadas, né, a operar isso. Exames médicos.
Então, isso é importante para a gente saber quantos funcionários podem utilizar ou podem trabalhar. Então, as pessoas autorizadas, os exames, né, que são exames médicos, certo que tem lá em cima, mas para esse tipo, né, porque o cara que opera empilhadeira tem que andar com crachá, né, inclusive com a data de validade do seu exame, que é uma vez por ano. Então, exames, né, tem que fazer curso, né, o curso, ele é curso uma vez por ano, anual, né, tem que fazer esse curso, toda vez que vai fazer o curso, já faz também o exame médico, isso são para operador de empilhadeira, operador de ponte rolante, operador de grua, operador, enfim, né, desses caras aí. Eu tenho armazenamento. Então, Seria estoque, professor? entendi. Pode colocar como estoque? O estoque, então. Sim, o armazenamento é onde você coloca seu estoque. É de que forma que tá as inspeções que você tem que fazer nesse armazenamento para ver o quê? A parte de altura, né? Se o camarada acaba, que a gente chama de empilhamento, né? Empilhamento, né? Quantas pilhas o cara colocou para ver até onde, né, chegou, a estrutura do negócio, a gente também tem que estar sempre olhando, enfim, a gente consegue fazer indicadores disso, quantos problemas já tiveram, né, resgatar os ergonomia também, professor? Não, ergonomia está na 17, não, aí a gente vai ver na 17, nós estamos, vamos tentar enxergar 11, vamos tentar enxergar o que a norma fala para a gente, né, então fala empilhamento, então só para vocês terem uma ideia, não vou escrever tudo aqui, é só para vocês terem uma direção. Aí eu pego a NR12, a NR12 ela fala sobre o que, gente? Máquinas. E equipamentos, tá? Máquinas e equipamentos. Então, o que eu faço na máquinas e equipamento? Primeiro, eu tenho que fazer um indicador de manutenção. Alguém está falando? Chegou cortado. Alguém falou alguma coisa, chegou cortado para mim. Alguém falou alguma coisa? Tá. Chegou cortado uma informação, mas beleza. Então, indicadores de máquinas e equipamentos. Vamos falar de máquinas primeiro. Indicadores de máquinas. Primeiro, fazer quantas vistorias, né, ou inspeções foram feitas, quantos equipamentos ou adequações, vamos escrever adequações foram feitas, quantos treinamentos, mas treinamento nós falamos lá de cima, enfim, inspeção. Oi? A inspeção, por exemplo, vou dar um exemplo, entra como nós fazer, vou dar um exemplo assim, um compressor, você fazer uma verificação, nível de óleo, se ele está com pressão, sangrar a pressão dele e a troca de óleo e colocar como verificado uma planilha, alguma coisa assim? Também, isso aí também tem, isso aí, porque o compressor que você está falando, ele entra em dois momentos aqui, ele entra em máquinas e equipamentos, tá? Que é a máquina, que é o compressor, a máquina compressor. Ele entra na NR13, que é a próxima, que é a vaso de pressão. Tá? Ele entra em duas, então a gente vai discutir uma por vez. Então, na máquina, né, vamos ver se tem todos os equipamentos de segurança e tal, né, fazer aquelas inspeções e tal. Essa sangria que você falou aí, a gente deixa para manutenção. A única coisa que a gente tem se preocupado muito com esses caras, a gente acaba colocando um expurgo, né, que essa sangria chama-se expurgo, um expurgo automático, né, então a gente mete um expurgo automático para não depender de ninguém, tá? Então você coloca um equipamento eletrônico de uma forma com que a cada X tempo ele vai fazer a descompressão, tirar a água, né, do recipiente, tá? Então, aqui falando de máquinas, a inspeção, adequações e por aí vai. E dos equipamentos, é a mesma coisa também. Os equipamentos, né, então, principalmente na construção civil, que tem um monte, né, mas todas têm, mas
eu tenho furadeira, parafusadeira, eu tenho serra, enfim, né? Máquina de solda e tal. Então a gente tem que estar atento a isso, principalmente em máquinas de solda, né? Quando é oxigênio com alguma coisa, acetileno, por exemplo. Então as canetas, né? Elas têm que ter uma válvula de segurança. Né? Uma não, tem que ter duas. Uma no final da caneta e outra no final, na entrada do tambor, né? Do recipiente. Além disso, ele tem que ter uma camisa, né? Uma proteção no registro, tá? Porque é o seguinte, no registro do cilindro, então você pega o cilindro, né? O cilindro tal é grande, e aí você vê que tem o registro. Sempre tem que ter uma camisa nele. Tá? Porque se ele cai, se ele tomba, o que vai acontecer se ele tombar? Por isso que a nossa preocupação é todos esses reservatórios, né, todos esses botijões, eles têm que estar com corrente, é o que a norma fala. Ele tem que estar preso por corrente, tá? No local que ele não pode se movimentar. Porque se ele tiver, o camarada estiver levando e ele cair e não tiver com a camisa, porque toda vez ele tem que estar com a camisa, né? Camisa é o que? Uma proteção que vai no registro. Então, uma camisa. Porque se ele tiver sem a camisa e ele cair, o que acontece? Bate, estoura a válvula, né? O registro, e isso vira um torpedo. Amigão, vira um torpedo que você não queira nem imaginar o estrago que faz. Nem querer imaginar o estrago que faz se um cilindro desse cai e rompe. Ele sai, ele sai um pau só, ele derruba, o que você pensar, ele derruba. Por isso que a nossa preocupação de segurança do trabalho é o quê? O cara vai mexer com o cilindro, transporte com carrinho e a camisa, né? A proteção aonde liga, sabe? A chave lá em cima, aqui tem que estar protegido, beleza? Isso é super importante. Isso aí a gente nem sonha. Você está passando, olhando um camarada fazer um transporte com um cilindro sem a camisa, é risco grave eminente. Você já para na hora, cadê que para o negócio, deixa aqui, eu fico segurando, não tem problema, até você pegar a camisa, pelo amor de Deus, porque com a camisa, a camisa ela vai estar no próprio cilindro, ela é de rosca e ela entra no cilindro. De uma forma com que, se por um acaso cair esse cilindro, tá? Com a camisa, então não vai ter problema nenhum. Agora, sem camisa, rompe o registro, Deus o livre. Tá? Então, essas inspeções aí, a máquina de solda, né, para ver se está tudo certinho. Aí vê também, quando a gente fala de equipamentos, se os cabos, né, eles estão perfeitos, se tem as tomadas, se tem os plugs, né, porque senão os caras descascam as pontinhas, acho que vocês cansaram de ver, e enfia na tomada. Isso não pode, isso não é admissível. Entendeu? O cara vai ter que colocar um pluguinho lá, tal, vai colocar tudo direitinho, não pode, tá? Então a gente faz essas inspeções. Aí a gente entra na 13, que é dos vasos de pressão. Esses vasos de pressão aí são esses cilindros, né? São vários cilindros, né? Que a gente chama de vaso de pressão. É um vaso, né? É um recipiente que ele recebe um produto qualquer que ele entra sob pressão. Então nós temos em casa mesmo, nós temos o nosso botijão de GLP, na empresa tem botijão de GLP, tem botijão de um monte de coisas aí, tá? E tem o de ar, né? Esse de ar é o quê? É um compressor que comprime, né? A máquina de cima é o compressor que comprime o ar externo para dentro desse cilindro. E aí, quando você liga, o ar sai comprimido, ele sai, né, forte, né, assoprando, e as máquinas precisam, né? Quase todas as máquinas trabalham com ar comprimido, entendeu? Então, isso é um perigo. Por quê? Primeiro, na própria norma, fala também de fazer essas inspeções. Além dessas inspeções, tem que fazer também os testes, né? Esses testes aí tem que ser conforme o cilindro, né? Então, conforme a classe do equipamento, ele é feito a cada X tempo. O que são esses testes? Esse teste de ultrassom. É hidrostático, né, professor? Também tem os hidrostáticos, mas a princípio é o ultrassom. O ultrassom, ele vai pegar, o ultrassom ele vai ver o que? A espessura da parede,
tá? Então, o que acontece? Deformação, porque o que acontece? Se fica muita água dentro, tá? Por isso que é a questão do expurgo, a água fica, né? E essa água pode ir corroendo. De certo que corrói muito pouco, mas o que o cara vai fazer com o ultrassom? Ele vai medir todas as paredes, né? Então, as mais críticas são as de baixo, então ele vai medir costura, né? Então, estando tudo certinho, ele dá como se fosse um laudo, né? Isso é registrado no livro, tal, e aí beleza, ele vai olhar os manômetros, né? As pressões máximas permitidas e tal, que são aqueles manômetros que tem em cima, vai ver tudo direitinho, tá? Mas esse teste tem que ser feito sempre. Então, se você não fizer o expurgo, né? Disso aí é perigoso. Por isso que eu tenho um receio gigantesco de entrar numa borracharia. Em alguns postos de gasolina, inclusive, porque os caras têm compressores, só que não faz manutenção nenhuma, o cara liga lá e seja o que Deus quiser, entendeu? Não faz o teste do ultrassom, e depois o teste hidrostático não é a cada 5 anos, então demora muito, né, para fazer um teste, né? E aí vai depender dessas avaliações que o cara fala, manda para o teste hidrostático, aí leva o cilindro para fazer um teste hidrostático, entendeu? Professor, mas a princípio... permite eu falar... O professor permite eu falar um assunto que aconteceu sobre um compressor? Sim, por favor. É uma pessoa conhecida nossa. O que acontece? Ele estava usando um compressor e o compressor ele tem um automático. Ele também tem que estar verificando o automático dele. Porque, por exemplo, você coloca a calibragem de quanto que você quer de peça. Ele chega na medida e depois desliga o automático, né? E ele estava quebrado e ele não foi. Começou a encher. Esse compressor estourou e quebrou o braço no meio. Então, a questão disso daí. Por isso... Você está falando do ultrassom. Não é nem só isso. O que acontece? Esses manômetros, tá? Que são as pressões máximas permitidas e tal, que sempre tem que olhar. Entendeu? Porque quando você desliga ele tem que voltar. Se ele estiver viciado, que a gente fala viciado, ou seja, ele foi lá e enroscou, aí, malandro, você já tem que trocar rápido, porque realmente acontece isso. Porque como ele não tem um automático, ele quando chega naquela pressão máxima permitida, tal, o que ele faz? Ele não tem um sinalizador, ele vai embora, explode mesmo, aí dá merda. Aí, o que vai acontecer? Ele começa a encher, e vai sair por onde? Pelo ponto mais fraco. E onde que são os pontos mais fracos? Principalmente as conexões, entendeu? As conexões que são mais fracas, aí dá problema, tá? Então tem que tomar cuidado. Então, aí nós temos aqui um monte de testes que a gente tem que fazer no vaso de pressão. Isso não é só os vasos pequenos, tá? Eu tô falando de vaso pequeno, que são os compressores, mas tem os grandes, entendeu? Tem grande, tem aqueles gigantes que a gente chama de pulmão, tem outros maiores ainda, principalmente indústrias, né? Grandes indústrias, a indústria química, que eles precisam muito disso aí, os dos caras são gigantes. Entendeu? Então, uma pressão do caramba, se por um acaso der um pau ali, é complicado. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado constantemente, a manutenção tem que olhar para ver se os manômetros não estão com problema e tal, e aí é onde está lá na norma, né, na NR13, risco grave iminente. Se tiver acima da pressão máxima admitida, opa, você já tem que desligar. Pô, viciou, malandro, está com problema, desliga isso aí, vamos arrumar, tá bom? Aí, saiu daí, a gente vai para a NR14. Vamos pular a NR14? A NR14 não é tão importante. A NR15, né? Então, a NR15, aí a NR15 fala sobre insalubridade. Então, a insalubridade, nós temos um monte de anexos da NR15, eu posso fazer indicadores para todos, né? Independente de PPRA, tá, gente? Eu posso pegar e vou fazer indicadores por ruído, né? Fazer a gestão, como vocês já viram aí, alguns programas de conservação aditiva, eu posso mapear todo e fazer indicadores para saber se as minhas medidas estão reduzindo esse ruído, como poeira também, né, como proteção respiratória, enfim, a gente pode fazer um monte disso aí, para quê? Para eliminar a insalubridade, tá? Então, indicadores para eliminação das
insalubridade. Aí eu tenho a NR16, que fala sobre a periculosidade, também é a mesma coisa, periculosidade. É a mesma coisa também, eliminação das periculosidades. Então, quais são as periculosidades que pode ter na empresa? Tem a periculosidade, camarada que entra na cabine primária, mas ele é obrigado a entrar, não é obrigado, como é que é? Tem cabine primária, tem subestação, tem não sei o quê, e às vezes qualquer pessoa pode entrar. Então, no momento que você começar a cercar isso aí, não deixar qualquer pessoa entrar e tal, aí você também já consegue. Mas eu vou criar indicadores para isso. Indicadores para a minha periculosidade. Quanto eu tenho, quanto que nós estamos gastando com isso, as reduções em tempo, o camarada ganha a periculosidade o mês inteiro. Não, peraí, tá errado, ele só tem que ganhar o período que ele estiver exposto. Então, a gente reduz, né, a entrada em cabine primária, coloca só uma pessoa que pode entrar, e, enfim, a gente consegue aí criar algum mecanismo para reduzir isso, tá? Aí a gente tem a NR17, a NR17 fala sobre ergonomia. Então, a ergonomia eu posso criar um monte de indicadores inclusive de postura, indicadores de troca de mobiliário, né? Então, eu vou colocar aqui postura, mobiliário de produção, né? Postura na produção ou mudar alguma coisa. Exercício. Também, né? Produção, ginástica laboral, né? Até para saber se funciona ou não, né? Como você vai... tem ginástica laboral, como que você vai saber se está funcionando ou não a ginástica laboral? Aí você tem que casar a ginástica laboral com o departamento médico e com afastamento. Então, se você tem ginástica laboral e ainda continua tendo afastamento por dores e tal, então, peraí, a ginástica não está sendo eficiente, aí a gente tem que pensar em alguma coisa, tá? Aí entra na NR18, NR18 tem um monte de coisa, que é a construção civil. Construção civil. Então, na construção civil, aí são um monte de indicadores que você pode fazer, tá? São vários, né? Dependendo que parte da construção você está fazendo. Então, desde manutenção de equipamentos, como inspeção em canteiro de obra, né? Então, quantas inspeções foram feitas, se a área de convivência está legal, a comida, enfim, dá para criar um monte de indicadores aí com relação à construção civil, tá? Então, tem vários. Aí a gente entra na NR 19, vamos para 20. O que fala 20, gente? O que fala 20? Inflamáveis e combustíveis. Muito bom. Inflamáveis. Vocês vão aprender a diferença de inflamáveis e combustível. O que é inflamável e o que é combustível, que aí é um ponto de fulgor que eles vão te explicar na UC9, tá? Então, quando a gente fala em inflamáveis ou combustíveis, primeiro, a gente faz indicadores se tem na empresa, se é necessário ter, aonde eles estão localizados, se já teve problema ou não, entendeu? Então, a gente consegue verificar isso aí, tá? Aí eu passo para NR23, tá? Vou pular algumas aí. A NR23 fala sobre o que, gente? Incêndio. Proteção contra incêndio. Tá? Proteção contra incêndio. Então, o que é essa proteção contra incêndio? Tá? Então, proteção contra incêndio, a gente tem que ver a brigada de incêndio, e também fazendo indicadores para eles, que são treinamentos, verificar a rede de sprinklers, né? O caso tem sprinklers, verificar extintores. Medição de hidrante, né, professor? A quantidade de hidrante, as manutenções de hidrantes, né, que tem que ser feito anual, também das mangueiras dos hidrantes, também tem que fazer, enfim, né, algumas coisas aí.
Então, você consegue fazer indicadores sobre a sua brigada, quanto você já treinou de brigada, quantos funcionários foram treinados, a rede de sprinklers, né, caso tenha, fazer os testes constantemente, que são aquele chuveiro automático, extintores, alarmes. Então, constantemente a gente tem que fazer teste no alarme para ver se funciona, enfim, telefone de emergência, tal, né? A gente consegue tudo isso aí, tá? Isso é importante. Então, você consegue ter uma planilha com seus extintores, com suas mangueiras, com seus hidrantes, quando que vai ter que fazer cada manutenção, né? Que no caso o extintor é uma vez por ano, tá? E aí, entre na NR24. O que fala NR24, galera? Condições sanitárias e conforto nos locais de trabalho. Sanitárias. Então, sanitárias, o que eu preciso ter como indicadores? Principalmente o conforto, né? Então, os banheiros, os mictórios, saber como que está a manutenção, limpeza deles, se tem alojamentos, se estão limpos, enfim. Então, você consegue também, até mesmo, saber, aí a gente até abre um pouquinho o leque, que eu consigo saber o que? Consumo de água, quando eu troco certo que vai ser na 25, que a gente vai falar em resíduo, meio ambiente, mas saber quanto que eu estou gastando de água, quanto que eu estou gastando de papel higiênico, quanto que eu estou gastando de toalha, quanto que eu estou gastando de sabonete líquido, entendeu? Isso eu também consigo fazer indicador com esses custos, né, que são sobre os sanitários, né? Então, se eu coloco um papel de melhor qualidade, uma folha dupla é melhor do que uma folha simples, o camarada acaba gastando mais. Se você pega um papel toalha de péssima qualidade, o cara vai pegar 300 mil folhas, né? Para enxugar a mão, sendo que você pode pegar um papel de qualidade e vai enxugar com 1, 2 folhas, um sabonete líquido bom, uma torneira com retorno automático, uma torneira boa, uma bacia com não hidra, mas uma com acoplada. Então, você consegue também visualizar isso, as camas, né? O conforto nas camas, vestiário, se tem armário e tal, e por aí você vai, né? Então, essas inspeções aí, quantas inspeções foram feitas, né? E gastos, e etc. Limpeza também, pode ver quanto, até mesmo fazer indicadores, quantas vezes foram limpos por dia, né? Uma vez, 2 vezes por dia e tal. Aí você vai ver quanto você está gastando de produto, e aí talvez você consiga fazer uma limpeza por dia, enfim, depende, né? O ambiente. Aí entra na NR25, né? A 25 fala em resíduos, né? Então, a gente até entra em meio ambiente, que a gente consegue fazer indicadores sobre os resíduos, né? Resíduos industriais. Tá? Então, seja eles líquidos, gasosos ou sólidos, né? A gente consegue também ver quanto que está sendo feito, né, de resíduos, que a gente pode resolver, tá? Então, aí depois dessa, vamos ver se tem mais alguma. Tem a 26, 26 é importante. 26. NR26, ela fala do que, gente? Sinalização. Sinalização. Então, olha que importante, né? A 26, que ela fala de sinalização. Sinalização é super importante, porque quantas sinalizações eu tenho, como que estão sendo feitas as sinalizações, é muito importante, principalmente hoje, elas têm que ser com material que, quando escurece, ele acaba clareando, né, que eles chamam de fotoluminescente. Então, tá lá, faz aquele, não, enfim, no escuro a gente consegue visualizar a saída de emergência e tal. Então, sempre a gente tem que estar atualizado com isso, se todos os meus extintores estão sinalizados, se todos os meus hidrantes, se as rotas de fuga, ponto de encontro. Então, enfim, né, todo esse universo aí tem que estar muito bem sinalizado, tá? Então, tudo, onde tem uma maca, onde que são departamentos e por aí vai, tá? Então, isso a gente consegue ver também toda a parte de inspeção nisso aí.
Professor, Pode falar. Na parte da sinalização, tem uma observação que nós também temos que ver. Que, assim, quando você compra uma placa de fotoluminescente, ele tem que estar com o CNPJ da empresa que confeccionou e o tempo dele de fotoluminescente gravado na placa também, que é uma norma, né? É o que a norma pede, a norma pede, né? Então, como tem uma exigência do Corpo de Bombeiro, então a própria exigência ela já criou uma norma brasileira de regulamentação, regulamentando isso aí. Olha, para as fotoluminescentes tem que ser assim, 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 entendeu? É importante, mas é isso aí mesmo, também já valeu, tá? Além disso, também tem os elevadores também, né, que tem que estar sinalizado, tem que estar atento com eles, tá? Mas é importante. Aí depois dessa aí, vamos ver se tem mais alguma importante. Todas são importantes, né? Mas eu vou falar aqui da 33 primeiro. A 33, ela fala de espaço confinado. Espaço confinado. Então, espaço confinado é aquele local que não foi projetado para o convívio humano, para a vivência humana, né? Então, é um local que tem uma única entrada, uma entrada reduzida, falta de oxigênio, enfim. Então, a gente tem que definir isso aí, né? Definir. Então, eu consigo fazer indicadores de quantas pessoas entraram lá, para que foi feito, né? Então, até mesmo indicadores se tiver concentrações abaixo de oxigênio, porque dependendo do lugar que pode ser que falta oxigênio, ou se foi feito algum trabalho, por isso que a gente dá permissão, né? Permissão de trabalho, né? Em espaço confinado. Aí eu consigo fazer esse indicador, né? Quantas permissões de trabalho foram feitas, né, durante um ano para execução de trabalho dentro do espaço confinado, tá? Aí a gente já tem a 35, né? A 35 que fala trabalho em altura. Trabalho em altura. Então, esse trabalho em altura, também eu consigo criar indicadores. Primeiro, né, quantos trabalhos em altura foram feitos, né, se não teve nenhum problema, uma não conformidade, né, então consigo, além de todos os trabalhos de altura aqui, eu não tive nenhuma não conformidade, eu tive não conformidade, porque em alguns casos o funcionário não prendeu o cinto de segurança, não amarrou a escada, ou subiu numa ponte elevatória, ou, sei lá, enfim, fez um andame e tal, então tudo isso aí a gente consegue também criar um indicador, tá? Sobre esses tipos de trabalhos. E aí eu acho que mais ou menos é isso, tá? Aí a gente tem leis do Corpo de Bombeiro, né? Então a gente também pode pegar aqui e ver, criar indicadores para o Corpo de Bombeiro, como o próprio ABCB, que a cada 3 anos, então tá tudo certinho, né? Então a gente só precisa ter a data, né? Então eu não preciso ter um indicador para isso, né? Não tenho talvez um indicador de documentos, né? Então todos os documentos estão sendo feitos, né? Atendendo, como a CETESB também, licença de operação, CADRE, né? Tá tudo certo, como que tá, também grande gerador de lixo, né, na prefeitura, grande gerador de lixo, né, que também com a prefeitura, tá? Então, o que nós conseguimos fazer aqui, tá? Por cima, evidente, pelo menos para vocês terem uma ideia, eu consegui, na mesma planilha, eu consegui aqui colocar aqui indicadores, tá? Então, estou colocando aqui, eu não coloquei empresa, tá? Normalmente eu faço o quê? A gente faz uma atividade, essa atividade vocês vão pegar a mesma empresa que vocês pegaram, né, no outro trabalho, né? Então, segmento aqui, olha, eu fiz nesse segmento, e aí você vai responder isso aí também, tá bom? Mas aí eu coloquei num contexto geral para vocês entenderem, né? Que é importante vocês começarem a visualizar o quê? Norma. Eu tenho que conhecer as normas, eu tenho que saber o que cada norma faz, o que cada norma fala, eu preciso saber aonde eu entro com cada norma, tá bom? Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje, tá?
Cadê, galera? Isso é o que eu tinha para falar para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o exposto? Ô, professor, Sim. por exemplo, como o professor falou da questão lá da documentação, a VCB, ou renovar algum documento, onde que entra também as RTs junto? Aonde que pode classificar essa ficha que o professor colocou? Qual é a RT você fala do Por engenheiro exemplo, assinar? Por exemplo, se eu vou fazer regularizar algo, ou fazer uma renovação do local, aonde eu posso preencher essa ficha às RTs? Ela inclui no AVCB, em alguma coisa? Por exemplo, vou dar um exemplo para o professor. Quando você tem a parte de... como é o nome daquela... para-raio, você tem que ter uma RT em cima dela. Quando você faz a manutenção, algo dessa forma, ou a instalação. Não, então, aonde entra nessa ficha? Então, não, você pode fazer como documento, você pode fazer indicadores de documentos. Tem que ficar claro para vocês o seguinte, o que é essa ART? É a anotação de responsabilidade técnica do CREA. Ponto. Então, toda vez que a gente pede um trabalho para um profissional registrado no CREA, a gente pede essa anotação de responsabilidade técnica. Por quê? Se por acaso o trabalho foi feito errado ou gerar algum problema, tá? Ele é responsável técnico daquela atividade. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente pedir qualquer tipo de trabalho que você vai fazer e tenha um responsável técnico registrado no CREA, tá? Seja ele engenheiro, né? Qualquer tipo de engenheiro aí, ou em alguns casos tecnólogo também, tá? Técnicos, né? Então, o camarada que possa emitir uma responsabilidade, não tem problema. O cara pode emitir? Pode. Então, tudo bem, eu quero uma responsabilidade. Não tem problema. Normalmente, o engenheiro, a gente já quer do maior. Então, o engenheiro vai fazer a sua anotação. Ele vai fazer a anotação, ele vai se responsabilizar pelo aquilo que ele fez. Então, é importante. Você vai fazer um para-raio? Legal, eu quero RT. Eu vou fazer uma inspeção na cabine primária, eu quero RT, tal, do engenheiro eletricista. Eu vou fazer uma reforma de fachada, eu quero RT do engenheiro de civil. Né? Eu vou fazer não sei o que ambiental, eu quero o RT do engenheiro ambiental. E por aí vai. Se é uma fundação de solo, enfim, né? Cada um na sua área, né? Eu quero uma avaliação, o camarada vai mexer no meu cilindro, né? Do meu vaso de pressão, né? Então, é o caso do engenheiro mecânico, o engenheiro mecânico que vai fazer ultrassom. Ele vai fazer ultrassom, ele tem que dar RT, ué. Que ele que é responsável pelaquela inspeção que ele fez, tá bom? Então, eu posso pegar e ter indicadores de documentos. Então, eu faço indicadores de documentos, onde eu vou ter todos os documentos aí, desses trabalhos extras aí que foram executados na empresa. O cara vai fazer uma inspeção na máquina, vai fazer uma mudança numa máquina, um exemplo, eu preciso da RT dele, entendeu? Inclusive com cálculos, né? Então, se o camarada vai fazer qualquer projeto, eu quero a planta, e por aí vai. Você tem que ter um documento, né? Então, ele vai fazer um projeto, eu quero cópia do projeto, mas é a RT dele. Entendeu? Aí você coloca em questão dos indicadores, indicador de atividade que foi desenvolvida, né? Enfim, aí você cria um indicador para isso, não tem problema. Ou para documentos, né? Quantos documentos você fez, né? Com relação a anos anteriores, né? Então, as atividades que foram executadas, como manutenção, né? Então, eu tenho aqui, foi feita manutenção nos meus vasos de pressão. O ano passado eu fiz em 10, um exemplo. Esse ano eu vou fazer em 12 e tal, mas porque entrou uma coisa, entrou a outra, não tem problema, tá? Você pode fazer sim, também tem condições de fazer. E RT é importante pedir sempre, tá bom? Obrigado, professor. Beleza? Mais alguém? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para fazer? Beleza, galera. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Não, professor. Tá? Eu encerro aqui a gravação.